Vasco toma atitude com mudança nos planos após ocorrido no elenco da equipe, caminho aberto para fechamento com o jogador e volta de importante atacante. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco terá que realizar uma mudança de planos em relação à sua participação na janela de transferências do meio de temporada. Isso porque a lesão do atacante Adson mudou completamente todos os planos que o Cruz Maltino tinha. O atacante sofreu uma fratura completa na tíbia direita durante o treino desta última segunda-feira. E agora o clube vai precisar correr contra o tempo para que consiga encontrar um jogador que possa substituir o atleta. Antes mesmo dessa contusão, o Vasco já tinha como prioridade a contratação de um atacante de lado de campo. A diretoria sabia que a posição precisava ser reforçada para dar mais opções ao técnico e aumentar também a qualidade do elenco. Mas agora, com Adson fora por um longo período, essa busca se tornou ainda mais urgente. A lesão do jogador é considerada séria e por isso faz com que o jogador tenha de se afastar dos gramados por um determinado período de meses considerado longo. Por isso, agora o jogador entra em um início de processo de recuperação, ficará ausente e o Vasco, obviamente, perde uma peça que poderia ser importante no seu ataque durante boa parte dessa temporada de 2025. O clube agora vai precisar acelerar um pouco a sua participação no mercado na busca por um jogador que possa ter características buscadas, jogando pelo lado do campo, sendo um jogador rápido e que possa agregar ao ataque vascaíno. Adson já tinha assim também sofrido um problema físico parecido e fez com que o jogador tivesse de se ausentar durante um período considerável. Voltou durante esse período de 2025 a atuar de uma forma um pouco mais frequente, mesmo não sendo titular. Era um jogador que entrava em boa parte dos compromissos como uma peça durante os segundos tempos, mas agora com o novo ocorrido, o jogador mais uma vez terá de se ausentar e o Vasco também perde uma opção em seu plantel, fazendo com que a diretoria tenha de se adaptar à limitação imposta no elenco para que consiga buscar analisar outras opções no mercado nacional e internacional, com a ideia de trazer pelo menos um jogador que possa atuar durante esse período em que o jogador esteja ausente da equipe. Levar dessas situações em relação ao mercado de transferências para que possa atuar de uma maneira um pouco mais adequada e que consiga ser exitosa no acerto das negociações. Mais recentemente, o Cruz Maltino se interessou bastante em Gabriel Pirani e agora o jogador teve um novo capítulo em todo o contexto de sua carreira. Isso porque o atleta passou a estar livre no mercado depois de ser liberado pelo DC United dos Estados Unidos. Essa situação despertou o interesse do Vasco justamente com a proximidade de fim de contrato. Agora, o meio atacante de 24 anos pode ser exatamente o que o Vasco tinha na busca por um acerto com ele, tendo em vista principalmente a busca de Fernando Diniz por um jogador com características semelhantes a dele e por todo o fato dos dois já terem realizado um trabalho junto em equipes anteriores. No futebol dos Estados Unidos, Gabriel Pirani está desde o meio de 2023, quando foi negociado por empréstimo de maneira inicial. No início de 2024, foi negociado em definitivo, junto à equipe dos Estados Unidos. Agora, com o seu vínculo que se encerrava no fim de 2025, o jogador teve toda uma situação antecipada no que se diz o quesito liberação em seu contrato. O técnico Fernando Diniz foi quem pediu especificamente a contratação do jogador para a diretoria vascaína. O técnico conhece as qualidades do jogador, pois já trabalharam juntos tanto no Santos quanto no Fluminense. E essa experiência prévia tornou-se fundamental, pois Diniz sabe exatamente como aproveitar as características do jogador em seu sistema de jogo. Agora, o jogador tem caminho aberto
caso queira, é também um acerto com o Vasco para esse restante de temporada de 2025. Jogador que muito provavelmente pode chegar sem custos de transferência ao Vasco, pois é um jogador livre no mercado. Se por um lado o Vasco perde nesse momento o atacante Adson, por um outro lado deve muito provavelmente ganhar a presença do atacante David, jogador que tem criado toda uma expectativa quanto à sua volta aos gramados, justamente no próximo compromisso que o Vasco terá pela frente contra a equipe do Botafogo. Assim, o atacante que passou meses afastado dos gramados devido a uma lesão no joelho, finalmente conseguiu retornar aos treinamentos e agora surge como uma possível opção para o confronto que acontece no sábado. A recuperação do jogador representa muito mais do que justamente a presença de mais um atleta no elenco do Vasco. É um atleta que inclusive fez parte de momentos bem importantes durante a temporada de 2024. Agora, obviamente, terá que readquirir todo o ritmo de jogo para que consiga buscar voltar a ajudar o Cruz Maltino em um nível um pouco mais competitivo e também se estabelecer como uma opção mais significativa para o setor de ataque do Vasco. O jogador, agora que retornou de lesão, tem treinado com a equipe do Vasco e tem tido toda uma projeção para que já possa ser lançado na lista dos relacionados, na intenção de ajudar o Cruz Maltino aos poucos. O clássico que acontece no sábado às 18h30 no estádio Mané Garrincha em Brasília pode ser uma oportunidade para que David possa voltar a jogar pelo Vasco. Mesmo que o jogador não comece como titular, sua presença no banco de reservas já representa uma vantagem bem importante, e justamente é devido à sua projeção nesse retorno ao Vasco, com a possibilidade de ser um jogador que sim pode ajudar muito o Cruz Maltino no decorrer dessa temporada de 2025, ao ser utilizado pelo lado do campo pelo técnico Fernando Diniz. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.